Saudações! Nesta videoaula sobre o livro da alma de Avicena, vamos nos concentrar no quadro lógico. Ainda estamos na introdução, observando o sumário e conhecendo os assuntos que são apresentados nesse livro. Com isso, queremos nos ambientar desses temas, saber de onde partimos, como vamos e aonde podemos chegar. Eu quero lembrar algumas coisas que vimos no último primeiro encontro, que foram coisas bastante básicas. Vimos o nome do Avicena, Ibn Sina e o livro da alma, o Kitab an-Nafs, e como que essa obra fundamentalmente estava dividida. Essa era a nossa principal intenção na primeira videoaula. Vimos que o livro estava dividido em 5 capítulos. 1, 2, 3, 4, 5 capítulos. Não nos detivemos nessas sessões intermediárias entre os capítulos e nem nas sessões finais da obra, mas apenas verificamos, não é, os assuntos que estavam sendo tratados nesses capítulos. Vimos que o capítulo 1 era muito diferente dos demais, porque ele constata a existência da alma, define a alma enquanto alma e enumera as faculdades da alma e as classifica. As faculdades da alma são as capacidades, as forças, as potências que a alma possui, operando ora com o corpo e, no caso dos humanos, também sem o corpo. O capítulo 2º, 3º, 4º e 5º são estudos desses blocos de faculdades. Então, a divisão mais básica é dos sentidos externos e internos e intelecto. Então, no capítulo 2º, nós vemos os sentidos externos, como tato, paladar, olfato e audição, que é completado no capítulo 3º com a visão. Então, capítulo 2 e 3 estuda-se os sentidos externos. Para estudar a visão, a Avicena tem que fazer um longo estudo sobre a luz, a cor e o meio translúcido. No capítulo 4, nós vimos os sentidos internos, que os animais e os humanos possuem. Capacidade de memória, imaginação, capacidade formativa, estimação, não é? E no capítulo 5º, que é o derradeiro, nós vimos que está sendo estudado, nesse capítulo, o intelecto, a faculdade teórica e prática, o aspecto do intelecto teórico e do intelecto prático. Muito bem, agora nós vamos ver essas mesmas características do sumário, mas nesse quadro lógico que eu vou explicar para vocês como que eu construí. Ele funciona do seguinte modo. Aqui, nesse primeiro número, estão os capítulos. Olha, capítulo 1, 2, 3, 4 e até o final 5. E do lado direito estão as seções respectivas a cada capítulo. Muito bem, com isso eu mantive, né, toda a estrutura do livro, sem alterar nenhum capítulo e seção, e procurando em cada em cada seção, qual que é a principal afirmação. É isso que nós vamos ver aqui nesse quadro lógico. Antes de passar a essa leitura, eu gostaria de confirmar, não é, que aqui, olha, nós estamos no capítulo 1, em 5 sessões. Aqui, sessão 2, 3, 4 e 5, vamos para o capítulo 2. E depois temos aqui o capítulo 3, depois o capítulo 4 e o capítulo derradeiro,
o capítulo 5. Muito bem. Nesse primeiro capítulo, reproduzindo o que vimos já, não? Temos a definição e constatação da existência da alma. Constatação, né, da existência da alma e também a divisão das suas faculdades. Muito bem. A partir do capítulo 2, então 2, 3, 4, 5, vamos estudar esses blocos de faculdades. O primeiro bloco são os sentidos externos. Contato, paladar, olfato e audição. Fica faltando a visão, que é estudada no capítulo 3. Né? Então, nesse conjunto de capítulos 2 e 3, nós temos um longo estudo dos sentidos externos. Muito bem. No capítulo 4, passamos aos sentidos internos, que estão localizados pela Avicena no cérebro, todos eles, e os nomes que ele dá é sentido comum. Nós vamos depois ver isso com calma. Sentido comum, fantasia, capacidade imaginativa, estimativa e, por fim, memória. Essas são as funções, as faculdades que estão localizadas no cérebro. E os sentidos internos, então, estão todos aqui dentro do capítulo 4. E as funções e as consequências que os movimentos dessas faculdades acabam produzindo, né? No corpo e no pensamento. Por fim, aqui no capítulo 5, temos o estudo do intelecto, nos seus 2 ambientes, teórico e prático. Né? A faculdade da razão, denominada intelecto, em suas 2 frentes, teórico e prático. Então, isso aqui que eu acabo de fazer, nada mais é do que reproduzir aquilo que nós vimos no sumário nesses blocos de assuntos. Só que, aqui do lado direito, eu retirei uma frase ou construí uma síntese de uma sentença que diz o que há naquela seção, e com isso, numa leitura corrida, nós temos uma ideia de como tudo que está nesse livro irá se articular desde o princípio, passando por esses meandros de todas essas faculdades, até chegar à conclusão, ao menos desse livro, não é? Não é a conclusão da psicologia do Avicena, que nós vamos ver depois também, que é remetida para outras obras e outras ciências, não é? Mas aqui no livro da alma se tem uma construção bastante consistente desses caminhos que falam das faculdades e das conexões dessas faculdades com os seus órgãos e, enfim, com tudo o que se refere ao indivíduo. Muito bem, então vamos ler essas frases nessa sequência dada pelo livro da alma. Então vamos lá. A alma existe. Não é fogo, nem ar, nem água.
é substância, artesã do corpo. Suas faculdades são diversas, para realizar as ações da vida vegetativa, animal e humana. Alguns seres se nutrem, crescem e se reproduzem. Outros são capazes de perceber as coisas com seus sentidos por fora. Eles sentem o ar tocando seus corpos, o sabor dos alimentos e o aroma da natureza. Escutam os sons do mundo e veem astros de outros mundos celestes. Para alguns seres, por meio da luz, revelam-se as cores. Incorpore a luz de raios e clarões, translúcida, transparente e cintilante. Cores, meio diáfano, brilho e claridade. Múltiplos espectros, tudo pela luz. Em sua natureza, ela, a luz, imprime imagens nos espelhos, recria paisagens imensas na minúscula retina. Mundo visível, mundo de luz. Outros seres também percebem as coisas de fora, mas por dentro. Imaginam, cogitam, dormem e sonham. Recordam, intuem e profetizam. Desejam, amam e odeiam, e por isso a alma move os seus corpos. Seres, estes que são capazes de compreender coisas pela razão. São humanos, cujo intelecto imaterial liga-os a inteligências superiores. Humanos cuja alma começa a existir junto com seus corpos. Alma perene que não se corrompe como ocorre com o corpo. Humanos que, sob a luz das inteligências cósmicas, buscam compreender o que desconhecem, por meio dos diferentes níveis de seu intelecto, cujo ápice é sagrado. A alma de cada um dos humanos é única, imortal. Alma artesã a guiar seu corpo por um tempo. Seu corpo que é seu companheiro na existência. Muito bem. Com isso, temos então o quadro lógico dos assuntos do livro da alma, interligado nessas frases que indicam, ainda que de modo tênue, o caminho pelo qual o leitor irá passar. São esses os assuntos que compõem o livro da alma. Eles são feitos todos dentro de um rigor lógico estabelecido pelo Avicena, e eles fazem parte, portanto, desse conjunto de possibilidades que a alma humana traz na sua experiência com o corpo. A psicologia do Avicena faz parte de um conjunto de ciências mais amplo. Eu gostaria de, no próximo encontro, falar um pouco desse conjunto das ciências e mostrar aonde que a psicologia, a ciência da alma do Avicena, está localizada e com que disciplinas ela se relaciona e, o mais importante, com quais disciplinas ela se completa. Isso eu pretendo fazer no próximo encontro, trazendo também um quadro de apresentação dessas ciências, tal como o Avicena descreve nas suas obras. Então, muito obrigado por sua atenção e até a próxima videoaula.